Eu acho que um processo interessante aí de se integrar dentro do contexto e não cair nessa, digamos, forma ditadora de impor sua opinião, é quando a gente parte da premissa de, em primeiro lugar, aceitar os outros e ver que os valores e verdades num conjunto de pessoas são muito diversificados. Uhum. E se eu penso assim e tu pensa assado, não é porque eu estou pensando assim que eu estou correto, é porque tu estás pensando assado e tu estás errada. Não Sim. É? Eu mais ou menos raciocino dessa maneira. Tá. É aceitar que o outro tem verdades diferentes de mim e valores diferentes. Tá. Eu concordo com você quanto a isso. Existe o que se chama dessimetria cosmoética. O que é dessimetria cosmoética? Parte do princípio de que somos completamente diferentes, somos singulares. Tá? Então, a singularidade de cada um deve ser valorizada. Isso. O que teríamos que repensar? Talvez no que você coloca. A ideia de certo e errado. Ou de verdade ou de inverdade. Não, talvez nem seja esse o conceito que você queira trazer. Não. Mas entende? Há casos em que a pessoa fica presa na ideia da verdade, da inverdade, e usa este parâmetro sem se dar conta. A dessimetria significa nós somos diferentes, temos qualidades e dificuldades diferenciadas, histórias diferenciadas. Então, qual é o grau de discernimento que eu chego para poder avaliar esse contexto? Tá? Independente do resto. Ou, para sair da ideia, que eu costumo chamar maniqueísta de certo e errado, ou de verdade e inverdade. A cosmoética, ela pode ser absoluta, às vezes, e a cosmoética. Existe o ortoabsolutismo, que a gente chama, e a cosmoética. Por exemplo, não existe meio EV, eu instalo ou não instalo EV. Isso é cosmoética, é o ortoabsoluto. Sim? Então, nesse caso, não tem 1, 2, 3, sim ou não? Então, tem diversos aspectos da própria cosmoética que são ortoabsolutos. É absolutismo mesmo. E precisam ser compreendidos, tá? Nesse contexto. Não, claro, não se pode dizer que eu tenho alcance daquilo, mas existe o ortoabsolutismo. Essa é uma das grandes dificuldades do ortoabsolutismo, porque ele é naturalmente confundido com a autocracia. Para aquele que não alcançou, você teria sido autocrata. Que na verdade a pessoa não foi autocrata. Simplesmente. Cosmoética é ou não é. Eu posso dizer que tem meia cosmoética? Não. Ou foi ou não foi cosmoética. Agora, meu parâmetro de avaliação é outra história. Tá? Então, ela é absoluta. Por natureza, a cosmoética é ortoabsoluta. Tá? E verdade. Essa posição de verdade ou inverdade, ou certo ou errado e tal, não deixa de ser um julgamento. É um juízo de valor. E, normalmente, é um juízo de valor com base no meu parâmetro. Sim. Então tem duas dificuldades aí que a gente tem que prestar atenção, né? No juízo que estamos fazendo e no parâmetro, porque os parâmetros referenciais, já que as pessoas são singulares, também são diferentes, né? Sim, concordo com você.